Bom, pessoal, agora nesse nosso próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês um pouco das aplicações do geoprocessamento, né? Primeiro um pouco da parte teórica e depois como produzir, como fazer elas no Python, no GeoPandas. Eu trouxe apenas algumas, tá? Lá no site do GeoPandas vocês têm acesso a muitas outras, então quem quiser explorar, fique à vontade. Bom, a primeira aplicação seria a interseção. Aqui eu trouxe essas duas áreas, que eu achei bastante interessante elas, que quando nós plotamos elas no mapa, a gente consegue ver que elas têm aqui uma área em comum, né? Uma região em comum. E a interseção vai justamente buscar entre duas áreas, né? Se elas existem, se elas possuem uma região em comum. E aqui nesse caso existe, né? Nós temos essa região aqui em comum. Então a interseção vai justamente extrair a área em comum entre duas regiões, né? Entre duas feições. Então, quando eu aplicar a minha interseção, ele vai ter como saída justamente o recorte da minha região em comum, que é essa aqui em amarelo, certo? Então, depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso lá no Python. Outro conceito é o da união. Então, mais uma vez, aquele mesmo exemplo, né? A gente vai utilizar ele ao longo desse vídeo. Então, aqui eu tenho, quando eu coloco no mapa, ele vai ter essa representação, vou ter as minhas áreas aqui, né, possuindo uma região em comum. E quando eu aplico a união, basicamente, ele vai unir as duas feições, né, as duas regiões. Então, elas vão se tornar apenas uma. Elas vão estar contidas no mesmo GeoDataFrame. Então, aqui eu tenho um GeoDataFrame, aqui outro GeoDataFrame. E quando eu unir, eles vão estar no mesmo shape, né? Vai ser apenas um GeoDataFrame possuindo os atributos da feição 1 e da feição 2. Beleza? Aqui, outra aplicação seria a diferença simétrica, em que ela recorta a área em comum para duas ou mais feições. Então, mais uma vez, aqui no meu exemplo, eu tenho essa área em comum entre as duas feições, e quando eu aplico a diferença simétrica, ele vai justamente recortar do meu mapa a região em que é comum para as duas feições, né? Então, ele recorta justamente essa parte aqui. Beleza? Outra aplicação é a diferença, em que ela recorta a área em comum, mantendo a sua diferença, né? E ela vai depender do referencial. Então, aqui no meu exemplo, se eu aplicar a diferença tendo como um referencial essa minha área aqui de cima, ele vai ter esse resultado. Então, ele vai excluir essa área que era pertencente dele, porém também era comum para outra feição. Agora, se eu aplicar a diferença tendo como referencial a área aqui de baixo, ele já vai ter esse resultado, né? Então, ele exclui a área em comum a outra feição. Eu vou mostrar com calma posteriormente lá no código como fazer. E aqui o centroid, a última aplicação que a gente vai ver, que ele cria um dado vetorial do tipo ponto que indica o centro do polígono. Então é muito utilizado, a gente vai utilizar amplamente, né, em geoprocessamento, quando vocês forem fazer um mapa ou alguma coisa, que é a necessidade de criar um ponto que representa o centro de um polígono. Então, eu tenho aqui essa minha área, né, exemplificada, e se eu quiser gerar um ponto central, eu utilizo a função centroid e ele vai me retornar esse ponto, assim como aqui embaixo. Aqui eu tenho o ponto central de todo esse polígono, certo? Então, agora a gente vai lá para o Google Colab, onde eu vou mostrar como ter esses resultados utilizando o GeoPandas, o Python.